Bom dia, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de Lei de Mendel, no capítulo de genética da aluminha do em biologia. E o que a gente vai querer entender hoje? A gente vai querer saber quem que for esse amigão aqui, o Gregor Mendel. Brevemente, uma história básica. Saber o que é alelo e gene. Compreender e aplicar a primeira e segunda lei de Mendel. Entender o que é recessividade e os diferentes tipos de dominância. Então, gurizada, vamos lá. Gregor Mendel. Esse cara, um gênio, ele era um monge austríaco. Ele era monge no mosteiro de Brno, que hoje é na República Tcheca, mas na época era na Áustria. Daí, ele estudou Ciências Naturais na Universidade de Viena, que é essa universidade aqui bonita com essa logo de sabedoria aqui, vivência e estudo. Daí, em 1866, quando ele tinha 44 anos de idade, Mendel fez a publicação das leis dele. Mas só no começo do século XX, em 1912, por ali, que ele foi reconhecido por outros 3 pesquisadores. Ele é reconhecido como o pai da genética mundialmente, com genética clássica, né? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem um gene e um alelo, né? Um gene é como se fosse um par de coisas. O gene X e o X, certo? Esse gene aqui inteirinho, ele se separa em 2 alelos, o alelo X e o alelo X, certo? Basicamente, de alelo e gene, é isso que a gente precisa saber hoje. Daí, o que a gente tem? A gente tem o genótipo e o fenótipo. O genótipo é literalmente o gene que a gente acabou de ver aqui, certo? E o fenótipo é a combinação desse gene com o ambiente. Aqui a gente vai ter as gerações parental e a geração filha. Aqui a gente vai ter uma geração P, 2 pontos, e aqui a gente vai escrever os 2 genes que estão cruzando, certo? E desses genes vai sair a geração filha, F1, que daí vai ficar 4, porque você está multiplicando, daí vão ser 4 genes de geração filha. E se você fizer outra coisa, vai sair a geração F2, e aí vão ser 16, certo? Eu não vou fazer 16 tracinhos, mas vocês pegaram a ideia, né? O tal do nosso amigão Mendel, nesse lugar aqui, que é o Mosteiro de Brno, nesse jardim aqui, inclusive, ele pegava, como não tinha nada para fazer na vida dele, naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha livro direito, não tinha quase nada, né? Ele pegou e ele começou a plantar ervilha e ficou lá a vida toda, lá os seus 30 anos de vida dentro do mosteiro, ficou falando de ervilha, vendo as ervilhas, e ele viu que é muito legal porque cada ervilha tem uma característica, tipo, tem uma ervilha que é amarela, uma ervilha que é amarela, outra que é verde, uma ervilha que é amarela e lisa, por exemplo, outra que é verde e rugosa, aí tem a amarela e rugosa, que é tipo cheio de concavidades, não sei o que, e tem a verde lisa também. Vamos lá, vamos ficar com esses 4 tipos de ervilha. Daí tem as vagens da ervilha, que assim, a ervilha ela vem dentro de uma vagem, assim, não sei se você já viu, ela vem com os negocinhos aqui, pá. A gente tem as ervilhas com as mesmas características aqui, tem a vagem lisa, a vagem rugosa, verde, amarela, enfim. Ele pensou em testar isso daqui e cruzar uma com a outra, e ele pegou as plantas puras, que é o quê? Agora entra a parte do parental. A gente vai pegar uma amarela com uma amarela, certo? Isso daqui é a geração P, certo? Daí vai gerar a geração F. Como que a gente vai fazer esse cruzamento? A gente vai fazer propriedade distributiva da matemática. Então, esse A com esse A, 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 certo? E vai sair 4 azão, certo? Beleza, isso daqui é uma planta, digamos assim, pura, certo? Porque o filho sai igual o pai. E como que ele conseguiu fazer isso, ter certeza de que era o mesmo gene? É porque a ervilha, a reprodução dela é feita naturalmente por autofecundação. Então a planta da ervilha aqui, ela não vai precisar de uma abelhinha vindo aqui para fertilizar essa planta. Ela vai se autofecundar sozinha, não precisa de uma abelhinha, uma mosca, um mosquito, um passarinho, nada, ela faz sozinha. Ele pegou uma planta, uma ervilha,
uma de semente lisa e uma de semente rugosa. E ele percebeu que a geração continuava lisa, então o fenótipo continuava lisa. F1. 2, 3, 4. E a F2 saiu 3 lisas e uma rugosa, certo? Então ele pegou uma lisa e uma rugosa. Opa. E ele cruzou e deu todas lisas. Beleza, mas ele... Ué, mas como assim? Ele achou que não tinha dado certo o experimento dele. Primeiro aqui. Esse experimento aqui. Ele achou que não tinha dado certo, porque, ué. Como assim? Continuou liso. Eu acho que eu cruzei errado, não sei o que, blá, blá, blá. Mas ele deixou quieto. E como a ervilha se autofecunda, depois ela se autofecundou e deu 3 lisas. Não, então beleza. Então deu certo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem um gene que domina o outro. Certo? A gente tem um gene que é dominante e outro que é recessivo. O dominante ele vai sempre aparecer em qualquer momento que ele estiver presente, certo? E o recessivo só quando ele estiver sozinho ali. A gente pode pensar que, como são aqui são duas espécies puras, a gente pode pensar o seguinte, que a geração parental vai ser a lisa e a rugosa. E como a rugosa, pelo jeito, é recessiva, e essa aqui dominante, a gente pode pensar que a rugosa é um R pequeno. E a lisa é um R grande porque ela domina o R pequeno, certo? A geração filha, a primeira geração filha vai ficar um Rzão vezes o Rzinho que dá Rzão, Rzinho. Depois esse Rzão contra o outro Rzinho, Rzão, Rzinho. Isso daqui vai dar duas vezes, né? Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho, porque vai pegar esse R vezes esse Rzinho, o Rzão contra o outro Rzinho. Ah, mas daí por que deu 3 lisas e uma rugosa? Calma lá que eu vou chegar lá. Daí a gente vai multiplicar 2 desses alélos, e daí vai sair a geração P2, que vai ser Rzão, Rzinho, vezes Rzão, Rzinho. Certo? Daí, a geração F2 vai ser a multiplicação desses daqui. Vai ser Rzão, Rzão. Daí, o Rzão vezes o Rzinho. O Rzinho vezes o Rzão. Assim, aqui poderia colocar Rzinho, Rzão? Poderia. Parece um V, mas não é. Rzinho, Rzão. Só que para ficar padrão, melhor para a gente, inclusive, entender que o dominante sempre fique na frente, tá? Por isso que eu vou colocar o Rzão, o Rzinho, e depois esse Rzinho aqui, ó, ele vai multiplicar o outro Rzinho. E vai ficar Rzinho, Rzinho. Fechou. Até aí tudo bem, né? Daí, como o alelo lisa vai ser sempre dominante, toda vez que ele aparecer, o fenótipo vai ser liso, certo? Aqui ele aparece, e aqui ele aparece. Então, essas três, fenotipicamente falando, são lisas. E essa única aqui, que não tem o Rzão, é rugoso. Opa. É rugosa. Certo? Por isso, a gente tem essa parte de dominância. Quando isso daqui ocorre, isso daqui ó, é um Rzão. Isso aqui ó, que eu estou marcando, esse Rzão, é um homozigoto. E como ele é grande, ele vai ser
dominante, certo? Fechou. Ah, mas e esse pequenininho? Ele não é homozigoto? Claro que é, porque ele tem duas letras iguais. Esse daqui é um homozigoto recessivo. Recessivo. Ah, e esses dois aqui, que são os mesmos da F1. Então, esse aqui, como a gente tem ele diferente, toda vez que a gente vai tentar deixar algo homogêneo, a gente vai tentar deixar algo igual, certo? E quando não está igual, a gente chama de heterogêneo, certo? Então isso daqui é um heterozigoto. Heterozigoto. O heterozigoto, normalmente, ele vai expressar o fenótipo dominante.